Bom dia! Bom dia, professora Letícia, como que está? Tô tudo certo aí? Tudo bem, professor Hertz? Tudo certinho por aí? Ai, que joia. Olha, estou muito Bom feliz de dia, estar aqui, viu? pessoal! Olha, vou para falar de Story Brand, é muito interessante esse assunto e eu acho que a gente vai passar uns minutos aí bastante informativos, digamos assim, reveladores. Muito bom! Estamos ansiosos pela sua fala. Pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um evento live.com, a nossa 10ª edição, né? Estamos aqui com o nosso querido professor Hertz, que veio a brilhantar a nossa manhã. Com o encerramento da nossa primeira temporada do Live.com. Olha só que legal. Agradeço em nome da coordenação do curso de comunicação institucional, todos os professores, alunos, a professora Ana Carolina, que é a coordenadora do curso, a professora Flávia Vespalhocchi, que é a diretora do setor, toda a equipe da agência ZIP, que promove esses eventos, aos nossos queridos amigos que vêm gentilmente colaborar e trazer as suas falas aí para os nossos convidados, né? Agradeço o pessoal do mercado, a gente tem muita gente aí participando do mercado, enfim, né? Todo mundo que ajuda a viabilizar esse evento. Então, só para lembrar, para quem está aqui na primeira vez, então seja bem-vindo, para os que já são nossos telespectadores, será que pode chamar assim? Internautas, que estão nos acompanhando, então, essa nossa 10ª edição. O Live.com, ele começou com um projeto, né, nesse período especial, e nós tínhamos pensado em 2, 3 edições, mas um teto máximo de 10 para fechar, né, o período especial, que agora acaba em setembro. Provavelmente faremos um intervalinho aí no mês de outubro, mas em novembro voltaremos com a 2ª temporada cheia de novidades, então não deixe de nos acompanhar aí nas nossas mídias. Tô igual apresentador de TV, né? Só coisa boa, hein, gente? Igual apresentador de TV. Então, eu novamente agradeço ao professor Hertz aí, a gente estava na expectativa aí da participação dele, aí conseguimos as agendas e hoje ele vai falar para a gente sobre Story Branding, mito, marca e memória. Para quem não conhece o professor Hertz, o professor é titular lá do curso de Comunicação, Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Paraná, no programa de pós-graduação em comunicação da UFPR, ministra de diversas disciplinas super interessantes, é consultor de mitologia estratégica e marca e story branding, é pesquisador de neurociência do consumo e mais uma porção de outras coisas que ele não quis colocar no currículo, porque ele tem um currículo enorme, né? A gente até passar a live aqui contando as coisas que ele faz. Então, o Hertz, novamente, é uma honra tê-lo aqui conosco e sempre apoiar aí também o curso de comunicação institucional, né, parceria aí dos cursos da Universidade Federal. E eu deixo agora a palavra com você aí. Obrigada mais uma vez aí pelo gentil aceite em nosso convite. Ok, nossa, muito obrigado. Olha, eu estou muito feliz de estar participando, né, encerrando esse projeto, essa temporada, né, essa 10ª temporada de vocês. E então, para mim, é uma honra estar aqui falando de uma coisa que eu sou muito apaixonado. Os alunos de comunicação, da publicidade, do jornalismo, de relações públicas já me conhecem, sabem do que eu gosto, que é mitologia, e como que eu trouxe isso para conversar, para dialogar com a área de branding, com a área de comunicação, publicidade. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Então, quando a gente fala de story brand, a gente fala de uma série de coisas e a gente vai falar especificamente qual é a relação do story brand, que é um storytelling para marcas, qual é a relação que ele tem com mitologia, com memória e com a gestão de marca, né? Então é isso. Eu vou passar aqui para o meu slide. Ok, acho que está aparecendo aí na tela, né? É isso? Ok? Vamos lá, então. Eu tenho, então, quando a gente fala de story branding, e qual é essa relação de três dimensões, que é mito, marca e memória. Então, o que a gente mais procura hoje no mercado, o que as marcas mais estão procurando, é como ficar na cabeça, como ficar no coração dos consumidores, e como que a gente consegue fazer isso. E uma das coisas, né, porque desde o meu doutorado, quando eu comecei a pesquisar mitologia, e trouxe a mitologia para dialogar com as questões da publicidade, do filme publicitário, então eu descobri que existe aí um mecanismo
de sedução, um mecanismo de aproximação, de conexão com os consumidores, com os clientes, então, que é a mitologia. Então, hoje, a base, né, do que nós estamos falando hoje é, por exemplo, deixa eu só passar aqui, ok? A minha base, da onde que eu estou falando, né, da onde que eu estou tirando essas ideias, é de um conceito de mitologia de marca. E a gente sabe que a mitologia, da onde vem essa mitologia, né? Claro, a gente sabe que o mito ele sempre esteve muito presente na história da cultura humana. Então, o mito ele foi a nossa primeira forma de conhecer a realidade, a primeira forma de explicar, foi a primeira forma de ciência do ser humano. Então, quando uma montanha existia numa região, a mitologia dava conta dela, falando que era um gigante adormecido, por exemplo. Mas, claro, que aí nós avançamos no tempo e a ciência diz que são por placas tectônicas, movimentos geológicos, e aquela montanha existe. Então a ciência, ela explica de outro jeito. Na verdade, a ciência conta outra história. A ciência utiliza um storytelling para poder fazer com que as pessoas entendam o que é ciência, o que é geografia, o que são os movimentos das placas tectônicas, tudo isso. Então, qual é a diferença entre a ciência de hoje e a mitologia? Em termos de narrativa, em termos de contar uma história, explicar alguma coisa, ela tem a mesma essência. Então, quando a gente começa a perceber que, na verdade, o mito ele não desapareceu na nossa história, ele evoluiu, e ele evoluiu para várias coisas. Então, por exemplo, hoje, no contemporâneo, a gente tem aí a literatura, nós temos o cinema, temos o teatro, a televisão, as séries de streaming, o jornalismo, tudo isso são formas de narrativas. Então, na verdade, aquele mito que era contado na beira da fogueira há milhares de anos, né? Pelo menos aí o ser humano tem em torno de 300 mil anos que estamos no planeta. Então, desde aquela época, a diferença que tem daquele mito com os mitos de hoje é a plataforma, é a linguagem, é a tecnologia, mas a base, a essência, a contar uma história, ouvir uma história e despertar um prazer para isso permanece. E quando a gente fala de marcas, nós estamos falando, então, também de histórias, né? Porque a publicidade, ela é uma narrativa. A publicidade, ela é uma forma de entender, de explicar como que um produto funciona, como que uma marca se posiciona, como que a gente utiliza alguns recursos argumentativos para seduzir os consumidores. E aí, nas minhas pesquisas, eu percebi que quando a gente traz elementos do sistema mítico, né, elementos de uma... Já voltamos? Voltamos. Olá, novamente. Nós caímos legal, né? Um problema técnico aqui que derrubou todo mundo. Mas a gente está de volta, a gente não foi embora. Então a gente vai retomar, pedimos desculpa aí pelos problemas técnicos. Vamos retomar aqui a fala, o professor Hertz vai retomar o raciocínio aí para vocês. Desculpa aí, Hertz, pela queda momentânea. Então, gente, eu vou passar a fala agora novamente para o professor Hertz, ele vai retomar a apresentação dele, e segue. Se a gente cair, a gente volta de novo e vai terminar essa live hoje de uma maneira ou de outra, né? Não, com certeza. Importante quando a gente cai, a gente tem que saber cair e saber levantar, hein? Então, isso é importante. É isso aí, o show tem que continuar, né? Claro. Então tá bom. Continuamos aí. Se por acaso a gente cair de novo e não perceber, aí, por favor, pessoal aí que está nos seguindo aí no chat, aciona a gente, fala, caiu! Aí a gente já sabe, tá bom? Deve ter alguma instabilidade hoje no programa que a gente está usando. Então vamos lá, Hertz, é com você. Vamos lá. Vou passar aqui então a tela. Então, eu parei numa parte que estava falando justamente... deixa eu só retomar aqui. Então eu parei numa parte que eu estava falando que o mito é um sistema, então ele não é só uma narrativa. Quando a gente fala de mitologia, de mito, mitologia é o conjunto de mitos de uma cultura, né? Porque às vezes as pessoas confundem com mitologia com mito, mas na verdade mitologia é o coletivo de mito, né? Então, quando nós falamos de mito, geralmente vem na nossa cabeça a questão de uma narrativa, de uma história. Mas só que o mito não é só isso. O mito ele é um sistema cultural.
E aqui eu apresento para vocês aqui na nossa tela, ele é feito de narrativa, de ritual, tempo, totem, magia e arquétipo. A gente já deve ter ouvido falar muito de arquétipo, principalmente na área de branding, na área de publicidade. Então, continuando aqui, então nós temos um sistema que é mítico e um sistema que é mitomarcário. E eu tinha falado antes de cair a nossa live, eu estava falando que o mito ele evoluiu na cultura. Então, antes ele era lá há 300 mil anos, o mito tem aquela formação, né, de que algo que se você conta na beira de uma fogueira. E aí o mito naquela época, qual era a importância biológica do mito? Era a sobrevivência da espécie humana. Era de fato o mito, ele trazia informações, ele trazia conhecimento, ele trazia, ele mantinha a informação, mantinha o conhecimento, a memória cultural dentro do grupo cultural. Então, os mitos eles serviam para manter, era como se fosse um grande arquivo, só que era um arquivo falado, um arquivo narrado, um arquivo que passava de cabeça a cabeça, de ser humano a ser humano, por meio de histórias. E a gente aprendeu a gostar de histórias desde aquela época. E no tempo, o mito ele evolui para outras narrativas, para outras formas narrativas. Então, a literatura, o cinema, a publicidade são formas desse mito do passado que evoluiu na cultura humana e que hoje eles têm uma outra configuração, numa outra tecnologia, numa outra plataforma, uma outra linguagem. Mas a essência de literatura, da publicidade, da gestão de marca, ela tem a essência dela, do cinema, todas essas narrativas culturais, elas são a essência dela é, de fato, a história que é narrada. Nós gostamos de contar histórias e gostamos de ouvir histórias. Então, o sistema mítico ele evolui no tempo para um sistema mitomarcário, que é esse sistema da mitologia de marca. É uma das evoluções, né? Imagine, então, que tem vários sistemas culturais que a gente pode apontar que o mito ele evoluiu para aqueles sistemas. Por exemplo, o cinema. Ele é também uma evolução do mito. Mas o sistema mitomarcário é o foco de hoje, e é nesse sistema que eu vou focar, que eu vou fazer a minha fala, enfim, trazer essas reflexões. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o sistema mítico, o sistema mitomarcário. Então, se o sistema mítico, que é o mito, ele evoluiu para uma marca, hoje é uma das evoluções do mito na cultura, então nós temos esse sistema do mito, esse sistema que é formado por narrativa, arquétipo, ritual, tempo, totem e magia, e hoje, no sistema mitomarcário, nós encontramos elementos que são correspondentes a esse sistema mítico. Por exemplo, a narrativa hoje a gente chama de storytelling. O arquétipo a gente chama de conexão espiritual, né? Quando eu falo de espiritual, não estou falando do espiritismo, não estou falando de uma coisa religiosa, de alguém que morreu e vem e volta para se comunicar com a gente, um espírito. Eu estou falando justamente dessa conexão espiritual, que é um termo do Edgar Morin. Tem um livro dele chamado O Paradoxo. Deixa eu ver. O Paradoxo. Opa, peraí, estou pegando o livro aqui. O Paradigma Perdido. Esse é o livro do Edgar Morin, onde vocês vão entender o que ele chama de seres do espírito. Os seres do espírito, eles são os sonhos, são os arquétipos, são os mitos, são todos esses elementos que fazem com que nós tenhamos determinados comportamentos, tá? Então, o ritual, hoje a gente chama de experiência de consumo, o tempo, a atenção do consumidor que nós tomamos do tempo dele, totem, identidade, magia, transformação das marcas. E eu vou focar justamente na narrativa, esse sistema hoje. Não vou falar dos outros, tá? Porque o nosso tempo também é curto e a gente precisa focar mais no story brand, que é o storytelling, a narrativa das marcas, que é o storytelling aplicado à gestão de marcas, né? Bom, então, o que é uma gestão de marca baseada no sistema mítico, considerando a marca como um sistema cultural? É isso que eu chamo de mitologia de marca. Então, quando estou desenvolvendo uma mitologia de marca, eu estou me baseando nesse sistema mítico que há milhares de anos seduzem o ser humano, há milhares de anos chama a atenção dele, há milhares de anos ele é um sistema que mantém o conhecimento, mantém a memória, a informação. E é isso que a gente quer da marca do nosso cliente, não é? A gente não quer que ele seja memorizado, a gente não quer que essa marca seja tida como ganhe um posicionamento no imaginário dos consumidores.
das pessoas. Então, nós estamos, de fato, operando com a mitologia de marca para construir uma marca forte e, principalmente, que chama atenção e que ela tenha informação e que seja memorável, tá? Bom, esse sistema mitomarcário, então, ele é um sistema que, quando eu vou, então, analisar um pouquinho mais de perto, né, nós temos uma dimensão mitomarcária, uma dimensão humana da marca. A gente se fala muito hoje da humanização da marca. E só que tem vários sistemas, várias matrizes de administração, de gestão, matrizes de planejamento. Por exemplo, a matriz SWOT, análise SWOT, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Então, essas matrizes, elas são muito objetivas, elas são muito, digamos assim, científicas. Mas nós temos que, já que a gente quer transformar a nossa marca humanizar a marca, significa que a gente tem que observar os elementos dessa dimensão mitomarcária, desse sistema mitomarcário, que é a conexão, onde tem aí uma relação com a personalidade. A conexão é a parte que fala dos arquétipos da marca. Então, quando nós falamos de arquétipos, nós estamos falando de personalidade. O storytelling, ele opera com a emoção. A experiência é a performance da marca. Atenção, sociabilidade, identidade, fisicalidade e transformação à intelectualidade. A informação, o conhecimento que aquela marca produz, os conteúdos dela que vão transformar os consumidores. Vamos focar, então, no principal aqui, o storytelling, que a principal característica humana de uma marca que está presente no storytelling é a capacidade dela de emocionar. A emocionabilidade da marca, ela é pautada no storytelling. Então, quando nós falamos desse sistema marcário, a gente fica querendo, do jeito que eu estou apresentando esse desenho para vocês aí, a gente fica desejando que a marca fique no topo, como se fosse essa pirâmide, e tivesse uma certa hierarquia. Essa hierarquia, aí a gente coloca o arquétipo e a narrativa, que é o storytelling e a conexão espiritual que eu acabei de falar para vocês. Então, o arquétipo, ele dá essa conexão espiritual e o storytelling, ele traz, né, nessa narrativa da marca, a interface com o consumidor. Então, são dois elementos muito importantes. Mas nós temos outros elementos aqui, como o ritual, o totem, o tempo e a magia, que são a base dessa pirâmide. Só que eu vou falar para vocês, essa configuração de você administrar, fazer a gestão de uma marca, onde você bota a marca no topo e você vai tendo uma hierarquia de elementos da narrativa dela, do story brand dela. Então, sinto muito, mas pensar desse jeito não dá. Temos que pensar desse jeito. Então, já que nós estamos falando de um sistema mítico e que esse sistema mítico ele evoluiu para um sistema mitomarcário, nós temos que entender que o mito ele é circular, ele é esférico, ele é tudo ao mesmo tempo. O tempo mítico acontece tudo ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo bem interessante. Se a gente pensa na Carnaval no Rio de Janeiro. Então, o Carnaval ele é o quê? Um tempo linear. Você tem o começo, meio e fim e as pessoas, né, estão evoluindo, os carros alegóricos passam numa linha de começo, meio e fim, é uma linha linear, é um jeito linear de pensar. Agora, você vai para o Festival de Parintins, ele é muito parecido com o Carnaval Carioca, do Rio de Janeiro, por exemplo. Só que quando os carros alegóricos entram numa arena, ele tem uma evolução circular, uma evolução esférica. Ali tudo acontece ao mesmo tempo. Quando você vai no Festival de Parintins e você assiste aquele festival, qual é o encantamento dele? Que tudo está para os seus olhos ao mesmo tempo. Então, vocês têm que pensar a marca como um sistema marcário, um sistema mítico ou sistema mito marcário, como se a marca estivesse no centro desse círculo, aonde ela tivesse uma visão ampla de tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, quando você você controla tempo, totem, ritual, magia, que é, na verdade, experiência, atenção, identidade, transformação. Você controla o arquétipo, você controla também o storytelling da marca. Então, quando a gente pensa na marca, nós pensamos nessas principais camadas. A marca no centro, a marca em volta a primeira camada dessa marca é o arquétipo, que é essa conexão que vai criar com o público consumidor. E você, por fora dessa outra, você tem uma outra camada que a gente chama de storytelling ou story brand. Então, é nesse sentido. É legal que a gente vai para os filósofos gregos, eles diziam que a esfera ela era
o objeto, né, era a forma geométrica mais perfeita que existe, porque ela representava o divino. Então, eles imaginavam que um Deus criador do universo estava no centro dessa esfera e de olho em toda a sua criação. É nesse sentido que eu trago para vocês esse posicionamento. Gestão de marca mais humanizado significa você trazer um elemento mais mágico, entre aspas, porque é mítico, e a mitologia é uma ciência, tá? Ela não deixa de ser uma ciência, mas você traz esse elemento mágico, mítico, esse elemento de conexão mais espiritualizada para dentro da sua gestão e você consegue fazer a gestão de uma forma bastante onde tudo acontece ao mesmo tempo. Se vocês ficassem fazendo controle, vocês trabalhando para uma marca, para um cliente, se vocês tivessem assim todos os acontecimentos de uma forma linear, gente, todo mundo sabe, quem trabalha com marca, quem trabalha com planejamento, sabe que as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. E as pessoas não percebem que elas já vivem num tempo mítico, um tempo mágico, um tempo da mitologia de marca. Então, nesse sentido que a gente fala assim, olha, tudo acontece ao mesmo tempo com uma marca. Ela está conectada em várias coisas na cultura. Uma marca nunca é linear. A única coisa linear que a gente pode falar na marca é o tempo de história dela. Ela nasceu em algum lugar e ela vai, né, correr esse tempo. Mas não, tá? Ela nasce num tempo, num espaço e ela tem uma vivência, uma jornada. Mas essa jornada, se você olhar de perto, ela é muito altos e baixos e assim vai. Né? Ela nunca também é uma jornada linear, né? Então, pense na marca de uma forma esférica, de uma forma mítica. Então, pense no Festival de Parintins, onde tudo acontece ao mesmo tempo naquela arena que é o mercado do seu cliente, da sua marca. Bom, quando a gente fala de humanização de marca, tá? A gente está falando do marketing 3.0, 4.0, são conceitos de marketing hoje que eles falam muito da humanização da marca, da cultura, pensar na cultura do consumidor, pensar na espiritualidade do consumidor. Na verdade, e a gente olha para essas gestões, olhamos para essas matrizes de gestão de marca, e acontece o quê? A gente não consegue ver nada nelas de subjetivo, de humano, para poder aplicar na nossa marca. E a gente tem que. E o mundo está pedindo o quê? Marcas espiritualizadas. Mas tá, afinal de contas, o que é uma marca espiritualizada? Será que se eu fizer ela espiritualizada é diferente de eu fazer ela mais humana? Tá? Então, todo esse planejamento humanizado, eu vejo muito, para mim é muito claro, que existe um domínio da narrativa da marca, que é o story brand. Tá? Então, quando eu falei lá que a principal característica do storytelling dentro do sistema mito-marcário é a emoção, então, de fato, as emoções elas marcam o encéfalo e geram memória. O mito gera emoção. Tá? Então, quando você traz esse elemento mítico para dentro do seu story brand, então, de fato, você está trazendo um elemento humano, um elemento emotivo, emocional, que afetuoso, né? Então, quando nós falamos que marca um encéfalo, eu estou aqui trazendo um conceito da neurociência que nós não temos só um cérebro. O cérebro ele é uma parte do nosso encéfalo. O encéfalo é um conjunto de órgãos, de partes aí do sistema nervoso que eles agem, né, trabalham ao mesmo tempo em conjunto. Né? É claro que algumas partes desse encéfalo a gente pode falar, as emoções estão lá, o córtex frontal cerebral serve para outra coisa, o cerebelo para outra, tem outra função, mas na verdade a gente tem que pensar que o nosso encéfalo ele evoluiu na natureza e ele gerencia tudo isso de uma forma mítica, né? No sentido de que é tudo ao mesmo tempo. O nosso encéfalo trabalha, ele não trabalha de uma forma linear. Tá? Então, quando eu falo que as emoções geram memória, as emoções geram sinapses, as sinapses elas precisam de neurotransmissores, dependendo do impacto da emoção, dependendo da força dessa emoção, ela vai gerar uma memória mais permanente. Por que a gente não lembra o que comeu no café da manhã de uma semana atrás? Porque não é uma informação relevante. Agora, por que a gente lembra de um acidente de carro, de uma tragédia, né, que apareceu na mídia, por exemplo, o 11 de setembro, né, o World Trade Center sendo destruído, né, em 2001. Então, essas informações a gente lembra porque criou uma grande emoção, criou uma grande comoção no mundo todo. E muita gente se lembra desse episódio porque gerou uma memória bastante permanente.
tá? Então, como que eu trago? Se eu trago a emoção para o meu storytelling da minha marca, eu vou estar operando com essas técnicas de neurociência, aonde eu gero uma emoção, né, nesse consumidor, e ele vai gerar, você vai conseguir gerar uma emoção um pouco mais permanente ou menos permanente, depende de como você gerencia as emoções da sua história, da sua marca. A memória, então, ela tem, claro, quando a gente gera uma memória, gera informação, ela tem muito a ver com o nosso instinto de sobrevivência, tá? Então, quando a gente fala de arquétipo, o próprio Jung dizia que o arquétipo, ele é genético, ele nasce com a gente. Então, o que é o arquétipo? Ele é um instinto que tem um pé na cultura, na razão, e um pé na natureza, no nosso instinto, no nosso lado animal. Isso é um arquétipo. Então, nós estamos falando de instintos. E se a gente opera com os arquétipos, que são a matéria-prima do mito, então, de fato, a gente está mexendo com a cabeça das pessoas pela história da marca. E, claro, a neurociência vai falar que essas histórias, elas vão gerar dopamina, que é um neurotransmissor da motivação, do vício, do prazer, da recompensa. Então, o mito recompensa. Você pode ver que, no final, o mito ele sempre traz um prêmio, né? O herói sempre vence. O herói sempre está falando, dizendo que né, ele sofre o pão que o diabo amassou, né? Ele come o pão que o diabo amassou e, no final, ele alcança os seus objetivos. Então, sempre tem recompensa. Outro neurotransmissor, ocitocina, desperto pelo storytelling, ele tem a ver com proteção, com conexão, com bem-estar. É o hormônio, o neurotransmissor do amor. O mito conecta. Então, quando você traz uma boa história para a tua marca, você vai conectar as pessoas e você vai criar aquela legião de fãs, de love marks, né? Aqueles amantes das marcas, aquelas marcas que são cultuadas, a ponto de um colega meu fez uma festa de aniversário para a filha dele e toda a temática da festa foi o bolo, a decoração foi Coca-Cola. Então, para você ter uma ideia, como que a Coca-Cola chegou nesse ponto de ser tema de um momento, de um ritual das pessoas, que é o aniversário anual do filho, da filha, para chegar a esse ponto. Então, é muito storytelling, é muito abrir felicidade, é muita emoção e, claro, muito investimento em marketing pesado para entrar na nossa cabeça desse jeito, tá? Bom, histórias fantásticas, né? Sempre geram prazer, recompensa, motivam, confortam, geram bem-estar, geram apego. A sua marca realiza tudo isso, com certeza, porque se você fizer essa gestão de marca baseada em mitologia de marca. Então, o storytelling, para a gente só, né? A gente vai entrar em story brand, mas storytelling é o quê? Né? Ele é uma técnica de contar histórias. E eu gosto muito dessa imagem que eu estou mostrando para vocês de uma fogueira, onde o story tem a ver com o fogo e o telling ele tem a ver com o material que faz esse fogo. Então, para que eu estou trazendo isso para vocês? Justamente que story, que é o fogo queima, aquece, ele esquenta, ele brilha, ele ilumina. Então, a história sempre vai ter essas propriedades. Agora, o telling, que é qual é o material que você vai fazer essa fogueira? Pode ser carvão, pode ser madeira, pode ser um produto químico que acende. O fogo é o mesmo. A função do fogo vai ser sempre a mesma. O material que você utiliza, você pode mudar à vontade. Ou seja, são todas as linguagens diferentes, as plataformas diferentes. Pode ser stories no Instagram, pode ser o TikTok, pode ser um filme no cinema, pode ser um comercial de televisão. A narrativa, que é o fogo, ela sempre vai ser a força de qualquer storytelling. O material que você utiliza, a pesquisa que você faz, a sua criatividade, o material, a linguagem, isso é o material que faz pegar esse fogo, né? Que acende esse fogo e que mantém esse fogo aceso, né? Story brand nada mais é que storytelling aplicado às marcas, tá? Então não é uma coisa muito falar assim, olha, exatamente a descobrir, né, descobrir a América. Então, a base do story brand, ela tem aí, a base dela é compreender os desejos do consumidor, ter muita clareza na comunicação, ter muita simplicidade, não precisa complicar, e também, né, ter toda uma conversa com storytelling, tá? Então, quando você, por exemplo, quando você vai fazer um roteiro para uma marca, esse roteiro é básico, né? Você tem 7 etapas: personagem, problema, encontro com o guia. O guia tem um plano para você, ele te convida para agir e você termina com sucesso e tem uma ideia, mostra uma ideia para o seu consumidor,
para o seu espectador, né, quem está ouvindo a tua história, como que ele evita o fracasso, tá? Então, isso é uma técnica do Daniel Miller, que é um escritor americano que é consultor de marcas lá nos Estados Unidos. Então, ele traz aí elementos, por exemplo, onde você tem o personagem que tem um problema para resolver. Isso aqui é a base de qualquer roteiro de story brand para qualquer tipo de marca. Então, você pode fazer isso para uma marca, para um produto, se você pode ser um candidato político, pode ser feito para a mesma estrutura para uma divisão da tua empresa. É uma empresa de tintas, por exemplo, então é tintas hospitalares, domésticas e industriais. Você pode fazer um story brand para cada divisão da tua empresa. Então, produtos e serviços. Então, a marca, no geral, você pode fazer isso para tudo, tá? Então, você tem sempre um personagem que ele tem um problema, ele se encontra com o guia, depois o guia tem um plano para ele é chamado para agir. Aí você tem duas opções: mostra para o teu consumidor que se ele consumir a marca, enfim, comprar o produto, ele vai ter sucesso, e também mostra um outro caminho que se ele não comprar, ele não vai ter sucesso, vai ser um desastre, tá? Então, o que é importante da gente falar nessa questão da técnica do story branding? O cliente é protagonista. Então, nunca, jamais coloque a tua marca como protagonista de uma história, de uma narrativa. Porque a tua marca, ela na verdade, não é o protagonista, ela é o guia. Mas por que o protagonista tem que ser o consumidor? Na verdade, não é colocar o consumidor, é colocar um personagem parecido com o consumidor. Eu trouxe a imagem do Narciso. O Narciso, quando olha para a superfície do lago, ele se apaixona por uma imagem que é a dele, é ele mesmo. Então, na verdade, o cliente ele tem que olhar para o teu personagem e ele automaticamente vai se colocar no lugar daquele consumidor, daquele personagem que está passando por aquele problema e como que ele vai resolver. Então, um dos erros é colocar a marca como um protagonista. Na verdade, a sua marca é o guia. É o guia porque é com ela que aquele cliente, aquele personagem tem um problema e é com a tua marca que ele vai se encontrar e ela vai guiar ele, vai dar conselhos, vai dar armas para ele enfrentar os inimigos e assim por diante, que o inimigo pode ser, de repente, eu quero comer uma comida mais saudável numa empresa de fast food. Então, esse é a dor do seu cliente, esse é o problema do seu cliente, esse é o monstro que ele está enfrentando. E aí você soluciona. Então, você, como marca de fast food, também tem opções de saladas saudáveis, por exemplo, tá? Não que isso faça uma grande diferença. Mas, enfim, a sua marca é substituível? Eu sempre faço essa pergunta. Quando você fizer uma história para a tua marca, você substitua essa marca pela marca da concorrência. Se você vê, se der liga, se der certo, está errado o teu storytelling, está errado o teu story brand. Tá? Então, a tua história está errada. Por quê? Ela tem que ser única, ela tem que ser certa, ela tem que ser ideal e perfeita para a tua marca, não para outra marca. Seja concorrência, ou concorrência direta, ou concorrência indireta. Tá? Então, faça esse exercício. Cria uma história, agora troque a tua marca. Se fizer sentido com a concorrência, não. Porque, do mesmo jeito que as pessoas criam uma identidade visual, é necessário que a sua marca também tenha uma identidade verbal. Quais são as palavras que expressam a sua marca? Quais são as palavras que falam, que você utiliza e que automaticamente a gente já associa com a tua marca? Isso é uma identidade verbal. A gente nunca pensa na identidade verbal, só no visual. Então, desejo de sobreviver. O que é necessário? Primeira coisa, antes de você criar uma história para a tua marca, você tem que definir muito bem o desejo daquele consumidor. O que ele quer, o que ele deseja. Na verdade, essa ideia do desejo de sobreviver, ele vem do neuromarketing, vem da neurociência do consumo, tá? Que, na verdade, quando a gente tem que escolher desejos e problemas aonde a pessoa, instintivamente, a gente passou por milhões de anos e a gente sempre vai juntar o desejo de recurso financeiro para a nossa sobrevivência. Quanto mais dinheiro eu tiver, quanto mais recursos financeiros eu tiver, eu vou ter condições de sobreviver. Economia de tempo, o cérebro ele é muito econômico, ele não gosta de coisas complicadas, ele gosta de fazer com que você economize tempo para você poder fazer outras coisas.
formar redes sociais. A gente tem uma necessidade muito grande de conexões. Para quem viu o documentário agora da Netflix, O Dilema das Redes, é mais ou menos isso. A gente sabe que as redes sociais fazem isso com a gente, sabe que o nosso instinto de conexão com as pessoas é muito forte na nossa espécie. E nisso elas trabalham para seduzir a gente para as redes sociais. Ganhar status, acumular recursos, ser generoso, porque ser generoso na cultura, na sociedade, na política, significa você ser visto com outros olhos e você criar conexões políticas. Então, existe essa necessidade. Isso também, quem tem mais conexões políticas, tem mais chances de sobreviver. Esse é o nosso instinto. E ter sentido para a vida, né? Qual é o sentido que eu tenho? Para que eu existo, né? Pensar no coletivo também, porque pensar no coletivo significa, por exemplo, no meio ambiente, significa que eu também estou pensando na minha própria sobrevivência, tá? Então, existem algumas estruturas narrativas, né? Não vou entrar em detalhes agora, só para a gente finalizar a nossa fala aqui, não vou entrar em detalhes, mas nós temos várias estruturas narrativas que a gente pode utilizar hoje para as marcas. Podemos utilizar a Jornada do Herói, as 31 histórias do Vladimir Prop, que é um russo nos anos 40, nos anos 50 ele descobre que existem 31 histórias no mundo inteiro que dá para você combinar com elas, misturar elas, você conta qualquer história de mito, de literatura, de tudo. Então é bom estudar essas estruturas, essas 31 histórias do Vladimir Prop, tá? Paternidade mítica é outra estrutura que é baseada em 4 arquétipos e você consegue fazer uma narrativa dentro de uma narrativa mítica também dentro da marca, dentro do storytelling da marca. Uma estrutura prosaica. Se você começar assim, olha, era uma vez, até que, para piorar, moral da história, existe uma estrutura bem básica que você consegue criar qualquer tipo de narrativa a partir da estrutura prosaica. E tem o story brand, tá? Que é o que eu estou falando para vocês hoje. E aqui eu vou mostrar um trabalho que uns alunos fizeram. Eu passei para eles assim, olha, vocês vão escolher um produto e vocês vão trabalhar dentro do roteiro do story brand, a narrativa desse produto. E aí foi o que eles fizeram. Então eu estou trazendo para vocês aqui um dos melhores trabalhos que eu tive dentro dessa experiência com alunos, tá? E o produto era canudo, aquele canudo de metal, né? Que não é um canudo descartável. Então ele criou um personagem. Primeiro passo do roteiro do story brand, criar um personagem. E o personagem é esse, ó. João trabalha numa agência de viagens e todos os dias almoça no mesmo lugar. Esse é o João. O que tem mais o João aí? Ele gosta de variar o sabor do suco que toma todos os dias. Ele gosta de aprender e estudar a história das civilizações. E ele descobriu que em 74 foram encontrados na China 8.000 soldados de terracota. Que há 4.000 anos os faraós construíram as pirâmides do Egito. E que o teatro grego foi criado há mais de 2.500 anos. Bom, então você já tem um personagem que gosta de estudar. Você já ambientou o seu consumidor a quem é esse personagem. E entenda que isso é uma história básica para fazer um roteiro para um filme publicitário, para um comercial. Então ele tem várias coisas ali que você pode aproveitar essa história. Pode ser no blog, né, do site da empresa, da marca. Agora, esse João tem um problema. Todas as grandes civilizações deixaram suas marcas na história do planeta. Hoje, o legado da civilização do João é o plástico. Olha que problema. Vamos aumentar esse problema, deixar esse problema virar um monstro para ser combatido? Segundo dados da ONU, são 150 milhões de metros cúbicos de plástico despejados nos oceanos todos os anos. São 500 milhões de canudos de plástico descartados por dia. E cada canudo de plástico leva 450 anos para decompor na natureza. Vocês perceberam que o redator, né, quem criou essa história, ele está associando com tudo que as civilizações anteriores, que o João descobriu, que levou-se 8.000 anos para fazer uma coisa, não sei quantos mil anos para fazer outra coisa. Então, tudo isso caiu por terra, porque agora o legado da civilização do João é plástico, que leva milhões de anos, milhares de anos para se decompor. Bom, encontro com o guia. O encontro com o guia, então, ele vai se encontrar então com a marca, Canudo do Bem, tá? Então, com o Canudo do Bem, cuidar da natureza é prático, portátil e econômico, ok? Encontrou o guia. Agora, o guia tem um plano para ele. Cuidar da natureza é simples como tomar um suco de canudinho. Esse é o plano da marca.
E vamos para convidar a agir, que é o tal do call to action, tá? Entre, ó, call to action, entre no site, sempre no imperativo, entre no site e adquira agora o seu Canudo Bem. Entre, adquire, call to action, chamando para ação. Evitar o fracasso. Como é que a gente, né, o consumidor vai evitar o fracasso? Ajude a combater a destruição do planeta. É isso assim que ele vai, né, o planeta não vai ser destruído. E aponta para ele, então, termina com sucesso. E ele termina com uma pergunta: o que você está fazendo para viver em paz com o planeta? Ou seja, ele está jogando para o consumidor a questão de menos peso na consciência de estar poluindo o planeta. Então, finais, considerações, gente, para a gente poder abrir para perguntas. Apesar, estou mais ou menos no tempo, a gente atrasou um pouquinho por causa do probleminha técnico, mas está dentro do esquema aqui. As minhas considerações finais para vocês quando nós pensamos em storytelling, a gente sempre pensa no roteiro de filme, no roteiro de um filme publicitário, de uma historinha, não é bem por aí. Storytelling ele é muito mais amplo do que simplesmente você criar um roteiro. Storytelling também é criar um roteiro para uma marca, para um filme publicitário para uma marca. Isso também é storytelling. Mas storytelling ele é muito mais amplo. Ele começa no naming, ele começa na criação do nome. Quando você cria um nome para uma marca e você cria um nome para um projeto, para qualquer coisa, para um produto, um serviço, você já começa a contar uma história. Você já deu o primeiro passo na cabeça das pessoas para contar uma história. Porque quando você cria um nome, você não vai criar um nome do nada. Eu gostei desse nome e vou colocar. Você tem que ter um nome sonoro que você goste e principalmente que crie histórias na cabeça das pessoas. Então, quando a pessoa ouve um nome e a pessoa é o público-alvo que tem conhecimento sobre aquela palavra, ela já começa a ter uma história a contar ali. E vai chegar, e você vai passar por tudo. O storytelling começa no naming e vai chegar até o SEO, que é onde você vai se preocupar com a identidade verbal da tua marca e como que ela vai ser ranqueada pelas palavras na internet. Então, se você não tem uma identidade verbal, dificilmente você vai conseguir um SEO interessante. A gente pode fazer um SEO, que são aquelas palavras, aqueles termos, no seu site, no seu blog, que você vai, né, quando as pessoas procurarem uma palavra determinada, vai cair lá no teu blog, no teu site, na tua página. Mas que tal você fazer isso, a mesma coisa, ainda criando com palavras que formam a sua identidade verbal. Isso é storytelling. Storytelling é uma preocupação com a narrativa que você cria na cabeça das pessoas, desde o nome, pelo site da tua empresa, da tua marca, pela publicidade da tua marca, pela gestão da comunicação da tua marca, pelo marketing. Tudo isso é storytelling. É aquilo que as pessoas falam da tua marca. O que as pessoas falam da tua marca é o storytelling da tua marca. Então, se você conseguir gerenciar e fazer de uma forma muito mais humanizada, muito mais interessante, usando mitologia de marca, isso é interessante. E usando ainda, não só mitologia de marca, mas também utilizando neurociência. Então, hoje, a gente sabe que por meio de boas histórias a gente conecta as pessoas. Então, quando a gente fala de neurociência hoje, eu estou falando de neuromitologia, mas esse é assunto para outra coisa. Então, se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram, no @neuromitologia, onde tem vários conteúdos sobre mitologia de marca misturado com neurociência do consumo, que é isso que é a minha área de pesquisa hoje, que está sendo a pesquisa na área de pós-doutorado lá na USP. É isso. Gente, eu acho que deu tempo ainda. Eu acho que, não sei se foi... deixa eu ver. Eu passei 10 minutos do programado, que eu tinha programado para terminar às 10h50. Estou aberto para perguntas. Voltei! Agora deu certo, né, Letícia? Agora deu certo! Ótimo. Então, Hertz, nossa, muito legal a sua fala, né? Eu já acompanho o seu trabalho, suas pesquisas já há algum tempo, e cada dia que eu vejo você, né, falar delas, você traz uma coisa nova para a gente refletir, né? Então, isso é muito legal. Muito obrigada aí pela belíssima fala, e desculpe novamente por ter quebrado seu raciocínio aí. Não, imagina. Com a queda de transmissão. Olha só, eu vou começar aqui alguns questionamentos, né? Algumas coisas para a gente bater um papo, na verdade. E
Aí eu vou abrir também, porque tem algumas perguntas, né, que eu já vi ali que o pessoal tá compartilhando, enfim. Então eu vou começar a instigar o nosso bate-papo aqui. Eu acho que todas as questões que você trouxe, veja que são questões que, na verdade, a publicidade ela já trabalha há algum tempo, mas eu acho que falta um pouco de consciência da lógica, né, dessa construção no trabalho de branding. E quando você associa, né, o tema storytelling com branding, na verdade, a gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando é pequeno é contar histórias, né? Sim. Então, o ser humano acho que tem por natureza gostar de histórias e quando as crianças começam a falar, elas querem propagar um discurso de alguma história que elas, né? Então, eu acho que já é um pouco da nossa natureza, do nosso inconsciente, né? Eu entendo assim, pelo menos, não sei. Aí você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas por isso que eu acho que a gente já tem um quesinho assim pronto para ser desenvolvido, né? Porque é uma coisa que a gente já treinam com a gente desde pequenininhos. E eu acho muito interessante, porque, na verdade, os estudos de branding, né, se a gente for buscar as origens dos trabalhos de marca, com Acker e com outros teóricos, né, eles sempre colocavam a marca assim, eles queriam que a gente fizesse uma aura para a marca, tentasse humanizar a marca e tal. Mas eu acho que hoje nós estamos no ápice disso quando a gente consegue fazer essa interlocução entre marca e história, né? Eu acho que isso fica bem interessante. E eu queria que você colocasse, de repente, falasse mais um pouquinho, quando você traz o papel da marca como o guia no story branding, né? E não, porque a gente, nas literaturas mais tradicionais, vamos chamar assim, a marca, ela tomava o papel do herói. E você traz uma coisa muito interessante, um olhar bem contemporâneo do estudo de branding, que é olhar para a marca como guia. E aí eu pergunto, então o papel do herói nesse novo contexto seria o consumidor, ou ainda melhor, nós indivíduos, e não olhando, que a gente estuda consumo, os estudos do consumo, mas hoje também já não se fala tanto em consumidor, a gente já quer dar esse sentimento que você falou no marketing 3.0 e 4, chamando de indivíduo, né? Então, como que você vê esses papéis se alternando aí ao longo dos anos, e o porquê que você acha que é importante um gestor de marcas, né, e que trabalhe com story branding, enfim, perceber essa diferença desse papel aí na sociedade? Não sei se eu consegui elaborar bem minha pergunta. Não, conseguiu sim. Ó, então, vamos pensar assim. Ó, quando a gente fala de herói, a gente sempre tem aquela coisa de... que a palavra herói ela é muito carregada de outros sentimentos, outros afetos. Né? Ela resolve muita coisa, porém, o consumidor não precisa ser um herói, de fato. O herói, quando a gente fala de herói no storytelling, nós estamos falando de protagonista. É quem é o foco, quem está no centro da narrativa. Então, a gente chama de herói, mas não precisa ser um herói heróico, né? Então, a não ser que você tenha na tua história que esse consumidor, de fato, ele apareça na tua narrativa com uma roupa de Superman, uma roupa, né, de algum personagem da Marvel, como se fosse um herói mesmo, naquele sentido de um bombeiro que salva uma criança, alguém que salvou um cachorro de um acidente. Então, depende da narrativa. Mas ele não precisa ter esse aspecto de que herói ele é uma coisa heróica, um personagem heróico. Ele é o protagonista. Então, quando você coloca assim, por exemplo, que a gente sempre colocou a marca como protagonista, então, né? E agora ela é o guia, é porque nós estamos numa onda hoje de produção de conteúdo, de autoridade. Então, quando você produz, né, você tem um site. O poder que um blog tem, as pessoas exploram muito pouco, né? Então, o blog ele tem muito poder se você fizer com conteúdo que seja realmente relevante, né? Agora, claro, aquele conteúdo ele precisa ser o quê? Lido, consumido. Você não pode escrever um texto de qualquer... Então, existe muita coisa do copywriting, muita coisa que a gente precisa olhar, por exemplo, os gatilhos mentais. A gente tem muitos elementos que vão tornar, e o storytelling, que vão tornar aquele texto do blog interessante do começo ao fim, né? Então, o que está por trás? Quem é que faz aquela informação? E eu não estou falando, a própria assessoria de comunicação, né? Eu sou jornalista também, então eu trabalhei como assessor de imprensa. Então, o que o meu chefe queria o tempo todo de mim e que eu ficava emputecido com isso?
né? Porque eu ficava muito bravo, porque eu falei, meu, não é ficar falando do produto, da marca o tempo todo, porque chegava uma hora que não tinha mais assunto, né? Então, por quê? Porque botava e todo dia tinha que subir uma matéria falando da marca no site, no jornal online, sei lá onde a gente ia publicar isso, falando do produto, falando da marca. Chegava um dia que não tinha o que falar, a gente já falou de tudo, né? Não tinha mais novidade. E a gente tinha muito essa coisa que o jornalista institucional, aquele jornalista contratado para produzir conteúdo, né, para a marca, ele tinha que achar uma notícia sobre a marca o tempo todo. Ou seja, o problema era colocar a notícia como protagonista, colocar a marca como protagonista. Então, isso dava muito problema, porque chegava um momento que a gente ficava meio forçando a barra, né? Ficava falso. Agora, se você coloca a marca como guia, então essa marca traz informação, ela dá informação para o público, ela cria uma autoridade, ela escreve conteúdos que sejam relevantes para o público, que sejam informações. E o público, quando ele começa a perceber que aquela marca, ela tem um conteúdo que não fica falando só dela, porque fica muito narcísico, né? Fica muito egocêntrica. Lembra que a marca tem características humanas e o egocentrismo não pode ser uma característica humana da tua marca, que é uma característica negativa, né? Então, para não ficar egocêntrico, você tem que trazer conteúdos relevantes, né, para as pessoas. Então, aí você acaba, aí você tem aí um looping, aí você tem uma questão aí de como se fosse uma bola de neve, né, que é um conjunto de autoridade, de preocupação, de relevância de conteúdo, preocupação com o público, porque você está levando conhecimento, levando, né? Lembra que tem uma das características da marca é a intelectualidade, a produção de conhecimento, né? Não é só a emoção tem o storytelling. A fisicalidade da marca é uma característica humana, onde, do mesmo jeito que alguém pode identificar você pelo teu estilo de roupa, né? Quem é a professora Letícia? Ela tem esse estilo, ela tem esse corte de cabelo, ela tem esse estilo de roupa, ela tem esse tom de voz, isso é a fisicalidade da Letícia. Ok, como que a gente aplica isso, que é humano, para uma marca? A fisicalidade dela. No logotipo, no tom de voz, né, na postura, e assim vai. Então, você tem várias coisas. Mas você produzir conteúdo significa você ser guia. Você vai dar conteúdo. É como se fosse... Imagine que a tua marca é um sábio, é um professor, é um mestre, né, onde você fornece ferramentas para o seu público sem querer nada em troca. A gente sabe que a marca está querendo alguma coisa, né? Mas tem que ser de bom coração, tem que ter essa postura. Você leva conhecimento para as pessoas e as pessoas vão entender que você é o guia. Elas vão se apaixonar, elas vão se conectar com você cada vez mais. Então, é nesse momento... E aí, uma coisa que é interessante da neurociência, que dá para trazer na discussão agora dessa pergunta que você fez, é que o nosso cérebro, a gente sabe que a neurociência diz o seguinte, ele não gosta de coisa complicada. Você fez um site onde a pessoa tem que clicar 3, 4, 10 vezes até achar a informação, ele desiste e vai na concorrência, né? E aí, com as histórias, o nosso cérebro está há milhares de anos treinado mesmo para, em pouco tempo, olhar para uma história, olhar para um storytelling. Quando eu falo olhar para o storytelling, não é ouvir uma história narrativa bonitinha, como se fosse um conto de fadas. É eu entrar no seu site da marca e já tem um storytelling ali. Aquelas imagens, aquele texto, aquele jeito da tua marca naquele site já está contando alguma coisa para ele. Então, se eu entrar ali e ver que aquilo é relevante, eu vou ficar ali, vou procurar informações. Mas se eu entrar e olhar aquilo e falar, não, isso não serve para nada para mim, o cérebro já vai para outro lugar. Então, o storytelling ele treina o nosso cérebro a entender, a medir muito rapidamente se aquela história é relevante. Mas é relevante para quê? Para sobrevivência. Porque toda história que eu ouço, o meu cérebro é um treinamento para ele. Se eu ver uma história no cinema, ver uma história num filme publicitário, ver a mesma situação ao vivo, para o cérebro é a mesma coisa. Isso que é incrível. Então, você mostrar um produto sendo usado no vídeo, no YouTube, como que você usa, né, um manual de uso de um produto, para o cérebro, é praticamente a mesma coisa que ver ao vivo. Pode não ter o toque, etc., mas isso é só um detalhe. O cérebro vai parar ali para assistir aquilo ou não, ele vai medir se aquilo é relevante ou não. Então, essa preocupação de chamar atenção, de ser relevante, e de se comunicar com o cérebro das pessoas,
que, de fato, aquela informação é relevante. Então, esse é o conjunto de coisas que faz com que a marca se torne um guia, né? Não é simplesmente uma protagonista de uma narrativa daquela marca, né? Ela é mais que isso, ela é guia. Não, e o papel do guia para nós, né, para a sociedade, ele é uma coisa assim, tem uma autoridade, né? Aquilo que você colocou, o professor, talvez um líder religioso, né? Eu acho bem interessante essa perspectiva que você trouxe aí sobre o story brand. Eu aproveito agora, eu queria fazer mais perguntas, vou deixar um pouco mais, deixar um pouquinho mais, porque tem gente aí querendo perguntar, então eu não vou tirar. Tamires, você coloca para nós aí a nossa pergunta? Ok, Olha a lá. Ludmilla. Naming é storytelling? Storytelling é naming? Na verdade, assim, ó, eu posso falar que o naming é um tipo de storytelling, mas o storytelling não é precisamente um naming, né? É que o naming é o processo de você criar nomes. Então, nesse processo de criar nomes, você sabe que você vai criar alguma coisa onde vai provocar narrativas na cabeça de quem entra em contato com aquele nome, né? Agora, o storytelling é naming? Não, você pode trazer elementos, trazer coisas novas, novas palavras, novos nomes, novos projetos para o teu storytelling, ok, mas ele não é precisamente o contrário. Mas o naming, ele tem pé no storytelling, mas o storytelling não é bem o naming, né? É isso. Legal. Até queria aproveitar o gancho da conexão com as personas, né? Então, assim, enquanto ela coloca a próxima pergunta, né? Como que o story branding é concebido, se ele tem essa conexão junto com as personas, seja o brand persona, a persona da marca, ou seja a buyer persona, a persona do consumidor. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. E aí já vou pedir para a Tamires pôr a próxima pergunta aí. Não, a persona, uma coisa que é interessante é que a persona ela foi um dos arquétipos do Jung, né? Então a gente fala muito de persona na publicidade, na criação, e o que é interessante é quando você pensa na marca como a gente sempre tem aquela mania de criar um personagem, né, que é a persona, como se fosse um consumidor ideal, né, agindo, né, vivendo o mundo dele, e a gente se comunicando com aquele consumidor ideal. Eu acho que a gente tem que ampliar mais ainda. Nós temos que ampliar, pensar na persona da marca. Aí sim, ela como pessoa, ela tem aquelas várias características humanas que a gente tem que agregar a ela, porque são características de um autor americano, aquelas características que ainda não tem tradução no Brasil, e ele traz quais são o perfil de líderes, né, de pessoas líderes em empresas, que tem que ter aquelas características humanas. E aquilo é muito aplicável a você trazer, para você criar marcas líderes, né? Então, é muito interessante Mas essa questão da marca ser líder, etc., eu que faço esse exercício, porque o autor, ele só fala de como se cria líderes para organizações. Eu peguei as características dessa liderança de uma pessoa e falei, olha, isso aqui conversa com a marca, né? Então, mas é o que apliquei, entendeu? Então, mas a gente tem que falar mais sobre isso. Bem interessante essa perspectiva, porque é isso mesmo, né? Nossa, eu tenho até vontade de pegar os direitos autorais desse livro. Oi? Exato. Eu tenho vontade de pegar os direitos autorais do livro e traduzir no Brasil esse livro, porque o livro é muito bom. Olha só, legal. Vamos falar mais sobre isso. Então, vamos lá, mais uma pergunta. Hoje as empresas, antes de pensar nos seus produtos e serviços, precisam olhar para o consumidor, seus desafios, sonhos, desejos, dores. O Story Brand deve olhar para o seu cliente para criar a sua identidade ou não tem nada a ver? Sim, tem. Então, Letícia, Letícia que é a que fez a pergunta, né? Não a professora Letícia. Então, Letícia, tem que ler, tem que olhar para o consumidor, sim. É impossível a gente tomar qualquer tipo de decisão, principalmente em story brand, na gestão de marcas, etc., sem ter pesquisa, sem conhecer o público-alvo. A gente precisa conhecer profundamente. E claro que todas as ferramentas de pesquisa, desde de pesquisas qualitativas, quantitativas, o data science, tudo isso envolve conhecer o consumidor. Novamente, tá? Novamente, só para citar,
aquele documentário da Netflix, ele tem muita gente que fala assim, nossa, é assustador, não vou deixar meu filho acessar a rede social. Gente, aquilo para mim não tem nada de novo, tá? Então, aquilo não é nada assustador. Tudo que você clica, tudo que você procura na internet, alguém tem essa informação sobre o teu perfil psicológico, o seu perfil comportamental. Então, a gente sabe que estamos fornecendo, né, nesse momento que estamos fazendo essa live, essas informações aqui estão correndo na internet e tem alguém que vai usar essas informações para traçar o perfil de gente que consome o StreamYard, por exemplo, tá? Ou que está no Facebook, estamos transmitindo ao vivo no Facebook. Tá? Então não tem nada de novidade. Eu vi o documentário e falei, gente, tem alguma coisa nova? Eu não vi nada de novo. Então, por quê? Eles pesquisam demasiadamente, profundamente o consumidor. Então, o storytelling, Letícia, precisa pesquisar muito o consumidor para escrever para eles. Beleza. Eu vou fazer a minha agora, daí a Tamiri já engata a próxima. Então, olha só, você falou, enfim, de todas as coisas que você falou, eu fico me perguntando, então, quando a gente vai construir uma marca, uma das coisas que a gente faz é pensar na promessa de valor, né? Então, assim, como que você vê, né? Então, essa promessa de valor, esse propósito, né? Que a marca tem, defesa de causa, enfim, que hoje a gente tem trabalhado muito isso. Como que você vê o storytelling corroborando aí nessa perspectiva, então, de deixar clara essa promessa de valor, de deixar clara essa defesa de causa, né? E em que ponto isso pode ser bom ou ruim para a marca? Porque uma vez que você vai contar essa storytelling, você vai ter que manter ela por um bom período ou para sempre, né? Dependendo do que você vai falar. Como que você, então, administra isso, né? O que você acha sobre isso? Essa conexão da história com esses pilares de construção de marca? Ok. Então, assim, quando nós falamos de marca, persona, falamos de personalidade de marca, falamos de emoções, enfim, dessa humanização da marca, nós temos que pensar, então, que ela também, assim como o ser humano, nós somos movidos por arquétipos, né? Então, o nosso inconsciente coletivo ou inconsciente pessoal, eles são repletos de arquétipos. E esses arquétipos, eles guiam o nosso comportamento, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com o mundo, tá? Então, a mesma forma, se pensa, né? A gente tem que pensar que a marca como um ser humano, né? Porque a gente humanizar a marca é você tornar a marca humana no sentido assim de... vamos pensar assim, o Pinóquio, antes do Pinóquio virar menino no desenho, ele é humanizado, ou seja, é um boneco que tem cara de humano, fala que nem humano, mas não é humano. Então, humanizar marca, eu vejo muito disso, da pessoa tentar humanizar e fica falso, entendeu? Fica uma coisa assim que no storytelling não casa. Vou dar um exemplo. Assim que começou a pandemia, eu vi propaganda, né, eu vi comerciais de bancos falando de um jeito que parecia assim, como se a pandemia e a Covid fosse as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Parecia um acontecimento. Né? Parecia que eles pegaram a pandemia, colocaram assim uma coisa assim ufanista naquele comercial, que tudo vai dar certo, que tudo isso aqui. Mas eu olhei para aquilo e falei, tá parecendo que a Covid é uma Copa do Mundo. E aí ele tentou humanizar, eles tentaram fazer uma coisa mais humana, mais bonita, mais, né, bucólica, ufanista, enfim, esperança, né? Emotiva demais, mas ficou falso. Então, é nesse sentido que eu acho que a marca não tem que ser Pinóquio. Ela tem que ser, de fato, um menino, humano. Tem que ser humano. Então, você fazer uma marca humana e uma marca humanizada tem uma diferença muito grande. Tá? Agora, como é que eu faço uma marca humana? É eu entender, por exemplo, o arquétipo dela. Então, quando eu entendo o arquétipo, eu vou entender que ela seguia por um arquétipo principal. Mas ela também tem arquétipos secundários. Então, não precisa a vida inteira trabalhar no mesmo arquétipo. Você pode, dependendo da ação, dependendo das ações, dependendo da campanha, dependendo da época, você deixa aflorar mais um arquétipo e outro. Por quê? Se a gente fizer... Eu fiz agora com os alunos de Psicologia do Consumidor um teste para cada um descobrir o seu arquétipo pessoal. E foi fantástico, porque o teste que eu tenho uma tabela onde eu consigo descobrir o arquétipo de empresas, de marcas, e aí eu falei, vamos aplicar então para pessoas que também dá certo. E cada aluno, quando ele descobre o arquétipo dele, a gente foi conversando sobre o perfil de cada arquétipo,
Eles falam assim, professor, eu sou desse jeito, está muito claro. E aí eu consigo, para cada aluno, eu consegui traçar, por exemplo, ó, vou pegar uma aluna que foi bastante interessante, ela tinha o arquétipo do fora da lei, o primeiro arquétipo fora da lei, depois o arquétipo pessoal dela era explorador e o outro arquétipo era o criador. Olha, e aí eu perguntei para ela, você gosta de criação publicitária? Ela falou assim, é para essa área que eu quero. Eu falei, acabou. Então, olha o arquétipo dela do fora da lei, o explorador e o criador são os arquétipos perfeitos para quem vai trabalhar com criação publicitária. E eu perguntei para ela, você gosta de criação publicitária? Você é isso que eu quero. Eu falei, tá vendo? Tá escrito no teu arquétipo. A marca funciona do mesmo jeito. Se você descobrir qual é o arquétipo da marca, porque tem um principal e tem secundários. Então, o principal dela era, a aluna, por exemplo, era o fora da lei. E depois, e menos, né, mas aparecendo mais que outros, o explorador e o criador. Então, ela tinha o primário, o secundário, e os terciários ficaram, né, com menos. Na verdade, nós temos todos os arquétipos, né? E muito mais que os 12. Aqueles 12 arquétipos é só para a gente poder recortar o mundo de arquétipo que a gente tem na cabeça. Tem muito mais que isso, tá? Eu acredito que seja até infinito, né? Mas o que acontece é que você fazendo esse estudo de arquetipologia na marca, você consegue falar, olha, eu posso trabalhar com a marca geral desse jeito, as divisões dela, os departamentos dela do outro jeito, cada produto pode ter um arquétipo, né, diferente, e assim por diante. Então, eu acho assim que, para a tua resposta, é que a gente precisa, de fato, começar a entender o arquétipo guia tudo, porque o mostrei no desenho, no slide. O arquétipo a marca está no meio, o arquétipo tem uma primeira camada e a segunda camada é o storytelling. O storytelling é a interface, é ele que vai traduzir o que é, né, a marca para o público. Então, ele vai resolver todos os problemas, né, vai apresentar de uma forma simples o que é a marca para o público e vai conquistar pessoas, porque tem que saber qual é o arquétipo dessa marca. Então, se eu sei o arquétipo, é o arquétipo. Tem uma frase que é muito legal do Jung. O Jung fala o seguinte: o mito é a encenação do arquétipo. Então, se eu sei o arquétipo da minha marca, o storytelling da minha marca, o story brand dela, é a encenação desse arquétipo, esse arquétipo performático. E isso torna a marca humana e não humanizada. Sensacional, hein? Adoro Jung. Não, muito bom. Gente, pelo tempo, eu vou colocar só mais uma pergunta aqui. Desculpem até. Vamos lá, a última pergunta aí, Tamires. O storytelling pode ajudar a amenizar o gerenciamento de uma crise de marca ou pode ser uma estratégia perigosa? Tudo depende. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que as marcas elas precisam se posicionar. Não adianta. O mundo está do jeito que está. Vamos pensar o seguinte, novamente, é duro a gente ficar falando de pandemia, mas, enfim, a pandemia trouxe várias coisas. Tem marcas, por exemplo, essas marcas de banco, que deram um tiro no pé, né, com esse storytelling falso, né, essa coisa falciane, que é falar de pandemia e de esperança, e que tá tudo, né, o mundo está acabando, e elas, né, querendo abrir uma alegoria, né? Entendeu? Mas querendo abrir conta no banco, no meio da pandemia. Ninguém, né? Enfim, né? Não vou nem entrar nos detalhes. Mas para mim, o storytelling, por exemplo, dos bancos com a pandemia foi um tiro no pé. E aí nós temos uma questão, uma outra característica humana da marca, que é a performance. O que é performance? É aquilo que a marca fala e aquilo que ela faz o que ela fala. Porque não adianta falar e não fazer. Não adianta a marca falar, eu protejo o meio ambiente. Tá, o que eu estou vendo dela? Estou vendo alguém plantando uma árvore, o diretor está plantando uma árvore, enfim, qual é o projeto, né? E também, ao mesmo tempo, Letícia, né, e a Ana Bru que fez a pergunta, e ao mesmo tempo, a gente não pode sair também usando, digamos assim, a gente tem que ter a marca tem que ter projeto social, projeto social, projeto ambiental, por exemplo, mas eu acho que você criar um storytelling para mostrar que ela está fazendo isso soa falso. As pessoas têm que descobrir naturalmente. Isso vai do quê? Da performance da marca. Então, o que é a performance como um ser humano? O que uma pessoa... Ela tem alguns princípios, ela tem algumas éticas, ela tem moralidade, e ela faz aquilo que ela fala ou ela não faz aquilo que ela fala. Então, se ela faz, ela age daquele jeito, ela não precisa fazer propaganda disso. Tá? As pessoas vão saber que ela tem aquela postura e ponto. Ela não precisa enfatizar que eu sou assim o tempo todo, senão fica falso o storytelling.
Então, o que eu estou falando, com tudo isso que eu estou dizendo, é o seguinte, tem que ter uma performance. A marca ela tem que ser aquilo que ela fala que está no storytelling dela. Vamos pegar um exemplo aí da Natura. A Natura, que foi muito no Dia dos Pais, né, foi bastante polemizada na internet, nas redes sociais, por causa do Tammy Gretchen, como pai. Gente, a Natura faz séculos que a Natura tem aquela postura de apoiar a diversidade, tem vários projetos. Não foi uma coisa inventada de última hora para promover o Dia dos Pais. É isso que as pessoas não entendem, né? Então, às vezes, ela fala assim, inventou isso porque quer ganhar dinheiro. Assim, não, gente, faz muito tempo que ela é assim. Então, essa é a performance que eu falo. Então, quando você está numa gestão de crise, por exemplo, se você tem uma postura muito clara, se você tem um arquétipo muito claro, se você tem uma performance muito clara, a tua resposta vai ser a altura. Agora, se você não tem nada disso claro, aí o que a assessoria de comunicação da marca vai ficar desesperada para responder de qualquer jeito, vai ficar aí, né? A pessoa que, sabe aquela coisa que está devendo, né? A pessoa que deve na praça, ela fica nervosa para responder a uma crise. A pessoa que sabe muito bem o que ela não vai ficar em crise, ela vai dar a resposta à altura. É isso que a marca tem que ter. Se a marca sabe muito bem quem ela é, qual é o arquétipo, qual é a performance, o que ela faz, qual é a existência dela, ela não vai tirar qualquer crise de letra, entendeu? Agora, se a marca não tem esse background, toda essa performance e essa segurança, né, essa autoridade, enfim, tudo isso, a marca vai ser pior. A crise vai pegar muito mais as marcas que não sabem quem são do que as marcas que são. E a gente sabe, né, quando a gente está procurando o nosso lugar no mundo, né, Letícia? Né, a pessoa que é muito se perdida, ela está muito frágil. A pessoa que sabe o que ela quer, quem ela é muito mais forte para enfrentar o mundo. É a mesma coisa com a marca. É isso aí, maravilha! Gente, eu queria pedir desculpas, então, para quem a gente não vai poder atender e responder as perguntas decorrente Pode do tempo. Para mim que eu respondo depois. Manda lá no Neuromitologia no Instagram. Manda lá para o professor Hertz direto, que ele vai fazer uma resposta para vocês aí à altura. E eu peço novamente desculpas para todo mundo pelos problemas técnicos. Hertz, muito obrigada. Foi, assim, uma fala incrível, né? Eu sou de suspeita, porque é um tema que me agrada muito, é um tema que eu trabalho também. Então, para mim, assim, tudo que envolver marca, arquétipos, neurocomunicação, aí você sabe que os assuntos que a gente poderia conversar aqui por horas, né? Eu agradeço imensamente a sua generosidade, espero tê-lo novamente em breve, nosso parceiro do curso de comunicação institucional. Não sei se você quer falar mais alguma coisa antes de eu encerrar. Bom, não, na verdade, sim, foi um prazer estar falando com todo mundo aqui. Ó, a Letícia está pedindo aí a tabela para a gente saber qual é o arquétipo. Pede para mim lá, eu mando para você lá no Instagram, no Neuromitologia, tá tudo certo. Então, na verdade, assim, foi um grande prazer falar de uma coisa que eu gosto pra caramba, uma coisa que eu estou pesquisando, uma coisa assim que eu estou apaixonado cada vez mais, é isso que eu quero estudar cada vez mais. E tudo isso, gente, eu estou trabalhando aqui com a professora Letícia, que é excelente professora e a nossa parceira, né, a minha parceira de neurociência do consumo. A gente está na luta, né, para a gente poder implementar várias ações aqui na comunicação institucional, no departamento de comunicação aqui, o DECOM também, da Federal. Enfim, várias coisas, vários projetos que envolvam neurociência, que envolvam neuromarketing, e que a gente tire, né, principalmente essa coisa de que neuromarketing ele não é uma modinha, ele não é uma coisa de coach, entendeu? Ele é sério, existem universidades estudando profundamente, seriamente o neuromarketing, a neurociência do consumo. Então, a gente está trazendo todas essas informações. Então, o pouco que eu fale sobre neurociência é um prazer e a gente vai montando esse tijolinho, né, Letícia? Cada vez mais montando, construindo aí uma trajetória aí de pesquisa, abrindo aí um campo aí, abrindo os caminhos para os alunos, né, futuros. Isso aí, aproveito a tua fala e convido quem quiser entrar nessa experiência com a gente, né? Está à disposição, só nos procurar, né, Hertz? Isso, obrigado, Ana. Novamente aí pela parceria. Tá joia. Então, gente, só me procurar, me pergunta lá no Neuromitologia no Instagram,
e beleza, pode me seguir, eu gosto de seguidor. Só não vai me seguir na rua, senão você não chama a polícia. Tô brincando. Legal. Gente, obrigada, viu, Hertz? E aí, você é um grande colega, um grande amigo, obrigada novamente. Pessoal, então, legal. Eu encerro, então, aqui, como eu chamei, né, a nossa primeira temporada do Live.com, em grande estilo. A gente vai fazer uma pausa aí, então, para reformular algumas coisas. E em novembro a gente retorna com novidades, segunda temporada do Live.com. E eu peço que todo mundo continue nos seguindo lá no nosso Facebook, Instagram do curso, para saber dessas novidades, para acompanhar a gente. Agradeço novamente ao curso de Comunicação Institucional, em nome da professora Ana Carolina, coordenadora que apoiou o projeto, professora Flávia Vespalhoc, que também me incentivou com o projeto, nossa diretora do setor, a Universidade Federal do Paraná, e todos os nossos alunos, professores, colegas que gentilmente participaram dessas 10 primeiras lives, né, apostaram no nosso projeto, aos nossos queridos alunos da agência ZIP, que são maravilhosos, que sem eles a gente não estaria podendo fazer essas transmissões, né? Que é a segunda temporada, vamos ter segunda temporada, então, a professora pediu, a gente faz. Então, não percam aí as nossas mídias, que a gente vai postar aí como é que vai ficar daqui para frente, tá? Então, continue seguindo aí o nosso curso. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer conversar com vocês novamente. Um beijo a todos, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.